Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Danilo. Nós vamos para mais uma aula desta feita de Direito Processual do Trabalho 1. A aula esta voltada especificamente aos alunos dos quartos anos A e B noturno da EMES. Mas, como eu sempre digo, você que não pertence a essas salas, mas está aqui assistindo, é um prazer tê-los comigo e a gente inicia agora o nosso bate-papo. Tudo bem? A aula de hoje vai dizer respeito sobre partes e procuradores na Justiça do Trabalho. Nós dividiremos essa aula em alguns blocos para ficar mais fácil a compreensão. Beleza? Pessoal, vamos lá. A primeira fundamentação legal que eu trago para vocês a respeito de partes e procuradores, ela está descrita lá no artigo 791 da CLT. Tá? E o artigo 791 da CLT, ele cuida do jus postulandi. O que é isso, Danilo? Jus postulandi é a possibilidade da parte interpor ação ou se defender em ação sem que esteja representada por um advogado. Então, as partes podem interpor ação sem advogado na Justiça do Trabalho? Pode. Ela pode se defender sem advogado na Justiça do Trabalho? Pode. É aconselhável? Aí é outra história. Tudo bem? Aí é outra história em razão do conhecimento técnico que os advogados trabalhistas possuem. Beleza? Bom, o artigo 791, ele fala assim, ó: os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. Então ele estipula esta possibilidade de se interpor a ação dentro da Justiça do Trabalho sem estar constituído por um advogado. É importante mencionar a respeito, aliás, que existe uma súmula no TST, súmula 425, que limita esta atuação sem advogado. Tudo bem? Então, a súmula 425, ela fala o seguinte: o jus postulandi das partes, estabelecido no artigo 791 da CLT, limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Então notem, o TST ele falou assim, olha, o jus postulandi é possível, mas você só vai sem advogado, teoricamente, até o TRT. Do TRT em diante, você precisa de advogado. E nas ações rescisória, cautelar, mandado de segurança, você obrigatoriamente precisa estar representado por advogado. Isso é fato. Tudo bem? Agora, o que ele fala é o seguinte: você pode entrar sem advogado? Posso. Posso se defender sem advogado? Posso. Até o TRT. Os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho, falando de dissídios individuais, o recurso de revista e os embargos, ele precisa obrigatoriamente da presença de um advogado. Mas Danilo, por que isso? Porque, pessoal, vamos raciocinar. A partir do recurso de revista e os embargos, eu não tenho mais análise de mérito. Eu vou ter análise do quê? De conflito de súmula, conflito de Constituição, conflito de lei federal. Então, notem, este lance do conflito de súmula, conflito de lei estadual, federal, que seja, conflito à Constituição, só pode ser feito por alguém que tenha estudado a Constituição. Então, por essa razão, só pode ser interposto por meio de advogado. Então, jus postulandi é possível? É possível. Vai até onde? No máximo até o TRT. Tá? Ele vai se estender no máximo até o TRT. Entendimento da súmula 425 do TST. Beleza? Continuando. O artigo 791, parágrafo 1º, fala o seguinte: nos dissídios individuais, os empregados e empregadores poderão fazer-se representar por médio do sindicato, advogado, solicitador ou provisionado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Tá? Então, ao passo que o artigo 791 menciona que é possível interpor ação sem advogado, o 791, parágrafo 1º, fala, olha, se porventura você quiser estar representado por advogado, também pode. Tranquilo?
No parágrafo 2º ele fala: nos dissídios coletivos é facultada aos interessados assistência por advogado. Ele fala, olha, tanto em primeiro grau, artigo 1º, ou em segundo grau, artigo 2º, você pode estar representado por advogado também. O fato de você poder entrar com a ação sem a presença de advogado não quer dizer que você não possa entrar com um advogado, tá? Se você entender por bem, você pode estar sim representado por um advogado. Tranquilo, pessoal? Bom, existe lá no artigo 791, parágrafo 3º da CLT, a possibilidade de se constituir o advogado em audiência. Ou seja, a parte entrou sem um advogado e aí ela pretende constituir o advogado. E aí, no modo de constituir o advogado, depois que ela entrou com a ação, ela foi lá e entrou com a ação sozinha, ela pode constituir um advogado depois disso? Pode. De que jeito? Ela pode fazer da maneira comum, digamos assim, que vai lá no escritório, faz uma procuração, advogado junta no processo, bonitinho, tudo certinho, ok? Ou ela pode constituir o advogado em audiência. Não fazer a procuração por escrito, ela simplesmente vai com o advogado e na data da audiência, lá na audiência, ela pede para constar em ata. O artigo 791, parágrafo 3º, menciona o seguinte: a constituição de procurador com poderes para o fórum em geral poderá ser efetivada mediante simples registro em ata de audiência, ou seja, basta para a constituição do advogado, basta que se registre em ata de audiência, a requerimento verbal do advogado interessado, ou seja, eu, advogado, por exemplo, vou lá e falo, olha, excelência, eu queria constar em ata que o fulano de tal aqui está me constituindo como seu advogado neste processo, com anuência da parte representada, ou seja, o juiz vai perguntar à parte representada se realmente ela está me constituindo, a parte vai falar que sim, ele vai constar em ata de audiência. A partir daí, eu estou representando esta pessoa ao longo do processo. Tudo bem? Então, é possível entrar sem advogado, pode entrar com advogado, o advogado pode ser constituído antes da ação, ou, se depois da ação, ele pode ser constituído de duas formas, que é a forma mais comum, junto à procuração, tudo bonitinho, ou eu posso constituí-lo em audiência sem nenhum problema. Beleza? A OJ 200 da SDI 1 do TST, ela traz também a possibilidade da procuração tácita. Ou seja, vamos ver o artigo a OJ 200. É inválido o subestabelecimento de advogado investido de mandato tácito. Isso pode acontecer do juiz reconhecer o advogado como um advogado tácito. Por que tácito? Não tem a procuração formal, mas o advogado foi lá e praticou todos os atos processuais, tudo certinho. Então o juiz vai entender tacitamente de que ele é o advogado representante, aliás, da parte. Então ele pode, sim, nomear tacitamente o advogado. Importante mencionar, o OJ 200 fala que é possível, ela menciona a existência desta possibilidade, né, de constituir um advogado tacitamente, mas ela fala, se você, advogado, for constituído tacitamente, você não pode subestabelecer. Ou seja, você tem que tocar o processo, você tem que andar com o processo em todos os atos nele ali que serão necessários. Beleza, pessoal? Bom, é importante nós mencionarmos também, na questão de representação, e é o que muito se pega muito, da análise de duas súmulas em específico, que são as súmulas 383 e a súmula 456 do TST, ambas do TST. Súmula 383, ela tem 2 itens, e a súmula 456, ela tem 3 itens a serem analisados. Tudo bem? E como nós vamos analisar, Danilo? Qual nós vamos analisar? Nós vamos analisar as duas súmulas, uma por uma, para que fique bem claro para vocês. Tranquilo? A gente volta então já no próximo bloco, mencionando a respeito dessas súmulas aí, para que nós possamos destrinchá-las, né? Lê-las e interpretá-las ponto a ponto. Beleza, pessoal? Até daqui a pouco.